A melhor forma de você não sofrer tanto com adolescentes é você cuidando enquanto são crianças. Geralmente, os adolescentes que mais dão trabalho são aqueles cujos pais não demonstram uma vida espiritual, uma firmeza, uma vitória sobre as dificuldades, especialmente entre pai e mãe, né? Precisamos compreender que criança lê tudo, eles só não falam, mas estão lendo. Eles estão lendo a vida dos pais todo o tempo. Uma mãe que pensar que um filho, uma filha não está sendo influenciada com a sua falta de educação com seu marido, com o pai da criança, você está enganada. Pensar que ele não está sendo influenciado com as brigas, influenciado com a falta de espiritualidade dentro de casa, de um lado e do outro, com a falta de dedicação a Deus. Se você pensar que essas crianças não estão sendo influenciadas com essa maneira de vir à igreja de vez em quando, aí quando chega a adolescência você vai ver o resultado de tudo isso. Porque o adolescente, ele já traz em si a falta da responsabilidade que ele ainda não adquiriu. Ele ainda é uma pessoa totalmente sob a tutela dos pais. Isso é reconhecido até na lei. E no sentido espiritual também é a mesma coisa. Ele ainda não tem uma mente formada. Ele ainda não tem condição de decidir, de escolher. Portanto, ele é influenciado. Ele é influenciado todo o tempo. Agora, a influência maior deveria ser dentro de casa. Deveria ser dos pais, entre os pais, dos pais para eles, dos pais para com Deus, dos pais para com a igreja. Porque eles estão recebendo influência lá fora também, todo o tempo. Hoje, a malignidade da era leva as crianças, antes de aprender a falar direito, para a escola. Então elas não têm uma infância com os pais, entre os irmãos. Mal aprendeu a andar e desenrolar a língua, já vai para a escola. Já vai para vai para entre centenas. E lá as influências são terríveis. Se as de dentro de casa forem fracas, as de lá vão ter preeminência, né? E o tempo passa, viu? Esse bebezinho que eu acabei de consagrar aí, daqui uns dias ele está do tamanho desse outro. Esse outro aí, daqui uns dias, está do tamanho desses aqui, ó. Esses aqui, daqui uns dias, já está começando a mudar a voz, criar um bigodinho. A criança, quando começa a criar um bigodinho, mudar a voz, ele começa a achar que ele é o... E aí já começa
as macriações, né, com o pai, com a mãe, já começa a querer resistir, já começa a querer andar sozinho, já não quer mais que pai e mãe fala nada. Quando pai e mãe começam a falar, já se torna como é que fala? Já é importunando, né? É normal isso. Se você não criou uma boa influência nele, se você não foi um bom livro que ele leu, agora é meio difícil. Uma coisa eu digo para os irmãos: às vezes você diz assim, irmão, tanto que eu oro pelo meu filho. Você está orando passado da hora, você tinha que ter orado antes. Você tinha que ter orado antes. Mas ele nunca viu você orar por ele? Nunca viu. Será que essa criança já ouviu você orar por ele enquanto ele é criança? Provavelmente não. Aí depois que começam os trabalhos, aí vai orar. Orando tarde. Oração é muito eficaz, é muito importante. Temos que orar mesmo. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas não esqueça disso. O tempo de você formar o homem que você quer como filho, né? Este filho homem. O tempo de você formar essa filha mulher que você quer, enquanto ela está nos seus braços, enquanto está no seu colo. Ora com ele, deixa ela ouvir você orar. Ela não sabe nem falar ainda, mas sabe ouvir. Criança nunca vai ter que aprender a ouvir, ele vai aprender a falar, mas ouvir ele já nasce ouvindo. Até lá no ventre ele ouve. Lá no ventre o seu ouvido já funciona. E às vezes ele está no seu braço aqui, você está orando, está citando o nome dele na oração, ele não está sabendo te responder, mas ele está entendendo que você está falando dele. Mas será que essa criança ouviu você orar por ela, ao menos uma vez na vida? Às vezes ela ouviu muito, foi grito, foi palavras descaridosas, foi maldições. Quantas crianças crescem amaldiçoadas porque a mãe o amaldiçoou o tempo todinho. Outra hora o pai, né? Você é um vagabundo, você não presta para nada, você não vai prestar para nada. Quando você casar, sua mulher vai passar fome. Quando você casar, seu marido vai chegar em casa, vai achar a casa cheia de bicho. Quer dizer, isso é maldição, jogando maldição nos filhos. Minha filha, você não vale nada, você é uma vagabunda. Ué, que isso, que loucura é essa? E às vezes porque está nervoso, nervosa, principalmente entre um e o outro dentro de casa, aí descarrega aquilo nos filhos. Xinga o marido perto do filho. Xinga. Por incrível que pareça, tem irmã que passa na fila da ceia que tem coragem de xingar o marido. Tem irmão que passa na fila da ceia que tem coragem de xingar a esposa. Tem. Não precisa de assustar não, nós estamos na escola dominical. É próprio para isso mesmo. Isso é para divertir, né? As crianças, elas não são culpadas de nada. De nada. Elas não são culpadas de pobreza, elas não são culpadas de dificuldades, elas não são culpadas de enfermidades, elas não são culpadas de julgo desigual, elas não são culpadas de incompatibilidade de genes entre o pai e a mãe, elas não são culpadas de nada não. Nem pedir para vir ao mundo elas pediram. Só que às vezes elas se tornam alvos de descarrego de nervo, de revolta. Que condição que cresce essas crianças. Mas a advertência que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar agora
antes de entrar no estudo da mensagem aqui, depois de fazer essa consagração aí, é essa. Adolescentes é a fase da vida mais crítica que existe. Eles não querem ser criança, mas também ainda não chegou na idade de ser um homem, ser uma mulher. Aí é tão difícil, porque eles não aceitam mais os pais lidar com eles como crianças. Agora eles vão viver aí uns 7 anos daquilo que os pais formaram neles em sua infância. Adolescência, 7 anos. Começa nos 14 e termina nos 21. 7 anos vivendo aquilo que leu, que viu, que ouviu, que presenciou, desde o dia do nascimento até aquela idade ali. Aí depois não adianta bater, aí é uma fase que não funciona. Não se querer bater no adolescente, não funciona, não existe isso. Só vai aumentar mais ainda a inflamação da coisa. Ele não é culpado, ela não é culpada. Ela está vivendo a influência do lar que foi criado. Já foi criado, agora você não vai criar mais. Depois dos 14 anos, agora você não tem mais oportunidade de criar, ele já foi criado já. Agora ele vai passar pela fase da puberdade, vai sofrer as mudanças no organismo, a chegada dos hormônios, de alguns hormônios, e ali agora ele vai se formar, vai ser um homem, vai ser uma mulher que foi formada nos primeiros 2 setes, né? Infância e infanto-juvenil. Aí chega a juventude, que é a fase da adolescência, dos 14 aos 21, e depois então ele vai ser adulto. Como toda regra tem exceção, alguns adiantam, outros atrasam, às vezes vai para os 25, 26 anos, dá com a cabeça de adolescente ainda. Também não é de se admirar, isso é normal. Um dia ele vai amadurecer. Outros, às vezes, nem passa por essa fase da adolescência e nem tem adolescência. É uma pessoa totalmente madura, decidida, com 14 anos, com 15 anos. Toda regra tem exceção, né? Sempre tem. Mas o normal é isso. É essa mocinha, aí você diz, minha filha está me dando trabalho. Não, ela não está dando trabalho, ela está na adolescência, ela está querendo se soltar de você, ela não quer que você ensine, o tempo de ensinar já passou. Ela não quer que você fala, o tempo de falar já passou. Agora ela quer viver o que você ensinou. Agora ela quer fazer o que ela viu. Você pode ter certeza que todo comportamento de um adolescente, de uma adolescente, está no subconsciente dela. Está no subconsciente dele. Você pode ter certeza absoluta disso. É a influência que veio de pensamentos da mãe, principalmente enquanto estava no ventre. Traumas. Quantos adolescentes chegam nessa fase da adolescência cheios de traumas, que veio até de pensamentos negativos da mãe, porque os pensamentos, eles geram uma energia positiva e geram uma energia negativa. Nós aprendemos isso aqui há poucos dias, falamos sobre isso, aprendemos não, falamos, né? A nossa vida, ela é positiva e negativa, senão não tinha como ela existir. Tem a energia positiva e a negativa. Isso sai dos nossos pensamentos, sai das nossas palavras, sai das nossas atitudes, dos nossos gestos. E essa criança, ela vem recebendo todas essas influências desde o ventre. Isso é chamado de traumas. Aí nasce escutando os pais discutirem, maltratar um ao outro, falar palavrões,
que cresce dentro daquele ambiente ali, aquela coisa complicada. Um dia vai na igreja, 10 dias não vai, e vai passando, e vem numa escolinha, falha 3 meses sem vir noutra, e vai indo assim, vai levando assim. Depois, quando chega a adolescência, meu filho não quer ficar na igreja. Ué, não quer ficar na igreja? Ele simplesmente está vivendo o caráter que você formou nele. Todo esforço que você fizer para manter essa criança sentada na frente, participando da escolinha, participando dos cultos de oração, porque não é só escolinha não, todo culto é escolinha para as crianças. Como é que uma criança aprende a orar sem vir em culto de oração? Eu, como pastor, sei de crianças aqui nessa igreja que nunca participou de um culto de oração. Já pensou que homem vai ser esse? Nunca participou de um culto de oração, porque os pais não vêm. Não é só a escolinha que é escolinha. Culto de oração é escolinha, hein? Uma criança que não aprende a vir em culto de oração, você vai esperar o que da vida espiritual dessa criança quando ela crescer? Depois vira adolescente, meu filho, vamos para o culto de oração. Ele vai rir na sua cara. Culto de oração, o que é isso? Eu nunca fui num culto de oração, não sei nem o que é isso. Uma criança não sabe cantar metade do hino. Não aprendeu a cantar. Nunca ouviu a mãe cantar dentro de casa. Só ouve a mãe falar. Não sobra 2 minutos para cantar um hino para a criança ouvir. Nunca. Foi sexta-feira que o irmão Brana falou, né, na mensagem. Ou foi quarta, não sei. Ou foi no culto de oração, não me lembro bem. Passa os 3 cultos, quando chega domingo, para mim virou tudo um só. Eu não lembro. Mas a Brana falou sobre você ter um hino, ficar cantando um hino o dia todo. Aquele hino fica em você, você fica cantando aquele hino o dia todo. Ao invés de ficar falando, reclamando, murmurando, e com rabugice, e pega no pé aqui, pega no pé ali, e reclama aqui, reclama ali, e fala, e cansa. E não vem para o culto, e não traz a criança para o culto, não ensina essa criança a ser pontual. Filhos de pais que só chega atrasado no culto. Você espera o que desse adolescente depois? Meu filho, tem que chegar cedo na igreja. Mas você nunca trouxe ele na hora certa para a igreja. Não adianta falar, não funciona. Não esqueça disso. Caráter é formação. E caráter não sai da língua. Caráter sai do exemplo. Não é a língua que forma caráter, não. Meu filho, você tem que chegar na igreja na hora certa. Meu filho, você tem que ir para a escolinha. Meu filho, você tem que ir para o culto. Não é isso que forma caráter, não. Você vai na frente e ele vai junto. Você faça e ele vai fazer junto. Criança não dá trabalho para aprender. Agora, depois de grande, aí passou da hora. As criancinhas às vezes dizem assim: conta historinha para mim. A Luísa Kelly, quando nós fomos lá a última vez, criança tem as fases, né? Aí ela gosta de deitar tarde. Aí eu já gosto de deitar cedo, né? Aí ela veio: vovô, conta umas histórias para mim. Aí, você já está me achando com cara de vovô contador de história? Aí tá. Contei umas 2 historinhas lá e comecei a cochilar, né? Eu vou contar a história, eu durmo, hein? Vovô contar a história, dorme mesmo, né? E eu gosto de dormir cedo. Eu já deito dormindo. Aí umas 2, vovô, dorme não, conta historinha para mim. Aí vovô dorme, a vovó fica acordada: vovó, conta história para mim. Aí a vovó tem que contar a história. Ô, fase boa, aproveita.
cada historinha da Bíblia que você contar para uma criança dessa, nessa hora, nunca mais vai sair dela. Ela nunca mais vai esquecer. Então eles não dão trabalho não, eles gostam. Criança gosta de vir à igreja. Eles acham bom vir à igreja, mas os pais não vêm. Aí eles vão crescendo, vão perdendo aquele estímulo, aquela coisa, né? Aí depois o bichinho cresce, vira adolescente, aí quer ter suas experiências com o mundo, e aí tem que sofrer, e pagar caro os erros, e dar uma volta, e depois volta o caminho cheio de cicatrizes, cheio de marcas profundas, que sente que está perdoado, sente que Jesus teve misericórdia, mas fica sempre olhando naquelas marcas, dizendo: bom se eu não tivesse adquirido essas marcas, bom se eu nunca tivesse feito essa tatuagem, porque toda tatuagem tem um demônio, ou uma legião de demônios naquilo. Bom se eu nunca tivesse usado certa coisa, bom se eu nunca tivesse, a moça diz, se eu nunca tivesse me perdido. Mesmo rapaz, que não é só moça que se perde não, um rapaz que tem experiência antes da hora, é a mesma coisa. Todo jeito ele já não veste de branco mesmo, né? Mas diante de Deus é a mesma coisa. Diante dos homens, da sociedade é uma coisa, diante de Deus é outra. Aí vai para o casamento marcado, né? Vai para o casamento com aquela marca. Mas cuide, viu? Cuide dessas crianças, dê bom exemplo. Seja um bom livro para elas lerem. Elas estão lendo sua vida, elas estão lendo vocês.